No sexto dia, é maravilhoso como Deus ele preparou tudo para que o homem pudesse habitar na terra. Então, primeiro o Senhor cria todas as coisas que há na terra, para depois, no sexto dia, criar os animais da terra e só depois o homem e a mulher. Né? Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus aqui, a palavra para Deus no livro de Gênesis é Elohim, né? E Elohim no hebraico é plural. E nós vemos que a palavra de Deus, quando ele vai e disse Deus, ele fala façamos. É um verbo usado no plural, tá? Então a gente vê aqui a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A criação de Deus em relação ao homem, né? Deus cria o homem que dominaria a terra. E a gente vê que é um domínio de cuidado, um domínio de zelo, um domínio sobre toda a terra com sabedoria, com discernimento. Versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa isso? Criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. Aí você tem que pensar, como assim? Criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem que pensar o que o homem é. O que o homem tem. O homem, ele tem um espírito, que é o espírito do homem. Ele tem raciocínio, porque ele é um ser racional. O homem, ele tem inteligência. O homem, ele é criador. Ele é criativo, o homem sonha, o homem cresce, o homem evolui, o homem progride. O animal tem isso? Não. O homem tem livre arbítrio, ele tem livre decisão. Se ele tem livre decisão, ele tem responsabilidade. O animal criado, ele tem alma vivente, e ele tem instinto. Ele não tem autoconsciência, ele tem instinto de sobrevivência, mas não autoconsciência como o homem. O homem, ele tem autoconsciência, ele tem a consciência de quem somos, ele sabe que ele envelhece, ele sabe que ele vai morrer. Só o homem sabe para onde ele vai. Ele sabe que ele é um ser intelectual. Ele sabe que ele é um ser que ele tem capacidade de razão. Ele tem capacidade de governo. Então, dentro do homem há o caráter de Deus. Que caráter de Deus é esse? A semelhança de Deus? O homem tem benignidade. Qualquer homem. Não estou falando do cristão. Tem muito homem que está fora da presença de Deus, que tem muito mais imagem e semelhança de Deus, às vezes, do que aquele que está dentro da casa de Deus. Então, o homem é criado segundo a semelhança de Deus, porque dentro do homem há o caráter de Deus. Há dentro do homem benignidade, bondade, misericórdia, compaixão, amor. O homem, o ser humano, é chamado por graça e amor de Deus, para compartilhar a vida divina que há nele. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Na parte B diz assim: para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Então, a criação
de Deus, né? Quando ele nos cria, a imagem de Deus, ele nos coloca em comunhão com ele. Nós temos comunhão com o nosso Criador. Nós temos em nós uma autodeterminação em relação ao quê? À santidade. A santidade interior. Por isso que o homem precisa ter cuidado com as suas palavras. Santificação é quando falamos, é aquilo que falamos acontece, como ocorreu no caso aqui quando o Senhor fala com as águas e ela cria os seres. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Dessa maneira, o ser humano foi criado em justiça e santidade. O Senhor, ele formou o homem do pó da terra. A gente percebe que Deus aqui, ele não fala à terra, mas ele dá forma ao homem. O verbo usado é o itzá, no hebraico. O verbo usado para enfatizar o cuidado especial e a atenção pessoal que o olheiro tem no seu trabalho de construir o vaso. É o mesmo verbo usado nessa palavra em relação a cuidado que Deus tem para criar o homem. Então a gente percebe que aqui, nesse momento, o Senhor não fala com a terra, mas Ele mesmo dá forma ao homem. Quem vai explicar bem isso é no livro de Jeremias, quando o Senhor fala para Jeremias para ele ter lá com o olheiro, né? E não é tão simples a criação do vaso em si, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim que é só ir lá e pegar o barro e colocar na roda e já é feita a criação. Na verdade, quando o olheiro ele vai para construir um vaso, ele escolhe esse barro, né? Ele vai pegar esse barro ali da beira do riacho, do lodo ali, vai tirar aquele barro dali, ele leva para o local do trabalho e ele vai tirar todas as impurezas que há nesse barro, né? Galho e pedrinha e tudo que tem ali naquele barro, ele vai primeiro tirar toda essa impureza que há nesse barro. E ele vai começar a trabalhar esse barro com o pé, pisando neste barro o tempo todo, porque pelo pisar nesse barro ele vai sentir onde tem pedrinhas, onde tem galinhos, onde tem toda a impureza. E depois que ele pisou nesse barro, que esse barro já está separado, ele vai socar esse barro. Por quê? Porque esse barro precisa ser tirado dele, não só essas impurezas, mas tirar dele todo o ar. É necessário tirar todo o ar deste barro para começar a criar o vaso. O ar tem a ver com a nossa soberba também, né? Então esse barro é todo trabalhado primeiro, para depois ele ir para a roda, para se formar um vaso. Há todo esse processo de limpeza deste barro e colocado esse barro na roda para se fazer o vaso, né? Ele vai passando naquela roda e vai molhando e vai colocando água. A maneira não pode ser de mais, não pode ser de menos para que o vaso não se desmanche. Depois de pronto, o vaso, aparentemente o vaso está pronto. Mas agora o vaso vai passar pelo fogo. E é um fogo altíssimo. Mais de 700 graus ali naquele fogo. Põe esse vaso no forno, passando pelo fogo, ele vai saber se o vaso está pronto ou não. Porque quando ele tira esse vaso do forno, esse vaso pode ter o quê? Rachado. Porque tinha uma bolinha de ar
que o olheiro não conseguiu destacar ali naquele momento em que ele amassou aquele barro e fez com que o vaso tenha uma rachadura. E que o olheiro fazia? O olheiro, quando via que aquele vaso, aquele trabalho que ele tinha feito, havia se perdido por conta de uma rachadura, ele passava, porque ele não queria perder o seu lucro, ele passava uma cera em todo o vaso para esconder as imperfeições. Daí vem a palavra sincero, que é sem cera. Então, o comerciante de vaso já chegava para o olheiro e dizia: eu quero um vaso sem cera, sem rachadura, sem imperfeição. E é assim que a gente tem que ser para o nosso Deus. Sincero, sem cera, sem rachadura. Porque nós vimos aqui um cuidado de Deus com toda a sua criação. Deus tem um cuidado com o mundo porque é a sua criação. Em cada etapa, né, determinada pelo Senhor, nós vemos a sua obra. E vemos o Senhor dizendo na sua palavra: e viu Deus que era bom. E vemos o Senhor dizendo na sua palavra: e viu Deus que era bom. Vamos ler João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente vê aqui o amor de Deus pelo homem. Após criar o homem, porque tudo que Deus criou na terra foi para o homem. Então, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente vê na criação de Deus que primeiro ele cria todas as coisas para que o homem pudesse habitar aonde? Ele pudesse habitar num lugar, num paraíso. Ele pudesse ter filhos no paraíso, ele pudesse viver no paraíso, trabalhar no paraíso, onde existe propósito na vida. Para nós que somos cristãos, existe propósito. A gente percebe que Deus nos deu 3 ordens. A gente percebe que o ser humano é um ser social. Deus diz para multiplicarmos. Então, nós existimos para nos relacionar com as outras pessoas. O ser humano também é um ser artesanal. Deus nos criou para desenvolver o mundo, para produzir o mundo. Está relacionado com a cultura, para o desenvolvimento da sociedade, do cuidar da terra, para cultivar tudo o que há na terra. E quando nós encontramos algo que nos torna útil para melhorar o mundo criador de Deus, nós ficaremos mais satisfeitos, porque faz parte do plano de Deus para nós. E o ser humano é um ser espiritual. Além da necessidade que temos de nos envolver com as outras pessoas, também temos a necessidade de nos encontrar com Deus, de termos comunhão com Deus, porque lembra que eu comentei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e boa quando nós começamos algo e terminamos, agradável quando nós prosseguimos em conhecer e a crescer, e perfeita quando nós andamos com Deus em todo esse tempo. Porque Deus fala isso para Abraão: andai na minha presença e ser perfeito. A única maneira de que as coisas vão ser boa, agradável, é andando com Deus. Então nós temos aqui alguns propósitos. Relacionamento com Deus em primeiro lugar, relacionamento com as pessoas e através disso transformação de vida, de cuidado com o mundo, protegendo a vida. Amém?